Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais uma live e uma convidada tão especial. Nossa, que bacana! Oi, Ana, como é que vocês vão aí? Tudo bom, Gracineide? Que legal! Daqui a pouquinho a gente vai chamar a doutora Rosângela Anet. Que honra entrevistar esta mulher inteligente, esta mulher que luta pelo que nós temos de melhor em relação à saúde, bem-estar, medicina integrativa. Nossa, eu estou realmente encantada em entrevistá-la. Olha, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a doutora Rosângela. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, é gaúcha. E, nossa, nós estamos, assim, honrados de trazê-la com essas informações que é muito de ponta. E ela é uma das nossas convidadas da Expo Quantic Brasil 2025. Vamos lá, doutora Rosângela? Ela está acenando aqui para gente. Vamos lá. Tá chegando, tá chegando. Aqui já aceitamos. Ah, eu acho que já chegou. Aqui estou mesmo, tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tá ótimo. Certo aqui. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para não ficar só a cabeça pro, pro lado aqui, só um minutinho. Né? Perfeito. Então tá bom. Agora acho que vai dar certo certo. aqui, né? Peraí. Isso, tá bom. Então, tá ótimo. Tudo bem, doutora Rosângela? Tudo muito bom, tudo ótimo. Estou bem feliz da gente poder estar aqui conversando e muito feliz também com o convite de ser palestrante nesse evento. Estou esperando aí com bastante expectativas. Nossa, você não imagina aqui o coração como que está. Tem tanta coisa ainda. E parece que o tempo está ficando cada vez mais curto. Eu acho que é um grande desafio, né? Fazer um evento assim, ainda mais nos moldes que vocês estão fazendo, quando, né, quando praticamente as pessoas têm um acesso livre. Então, eu acho que é um desafio muito grande e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. É que as pessoas, às vezes, elas não acreditam que podem chegar até um profissional como você, até uma feira como essa. Todo mundo, assim, ainda parece que é tudo muito novo. E a gente, assim, se preocupa com isso porque as pessoas precisam ter a oportunidade de vir conhecer e poder usufruir desse trabalho, ter essa informação que pode mudar a vida da pessoa. Olha, sejam todos bem-vindos nessa live da Expo Quantic. A doutora Rosângela já está confirmada, estará no nosso evento, tudo dando certo, graças a Deus. É lógico, o coração fica numa expectativa, né? De dar tudo certo, de poder recebê-los com tudo que a gente tem de melhor. Olha, doutora, as pessoas me perguntaram, nossa, mas o que é ortomolecular, nutrição celular, tudo. As pessoas têm imunoterapias, é um mistério e a gente gostaria de saber qual foi a sua trajetória para chegar até esse momento e ter esse contexto de informações em relação até à medicina quântica, integrativa. Traz para a gente essa trajetória que você teve. Nossa, com o maior prazer. Primeira coisa, eu me formei em medicina há 42 anos atrás. Né? Meu Então, Deus. eu tenho uma bagagem muito grande. Durante 37 anos desses 42, eu estava em consultório também, fazendo outras coisas, mas com o meu consultório, eu tinha uma clínica de nutrição e até com um enfoque pequeno, mas tinha com estética também, mas basicamente era uma clínica de nutrição, mas de nutrologia, não nutrição nutricionista, né? Eu já Entendi. explico a diferença.
Porque eu fiz medicina e aí eu resolvi fazer uma especialização em nutrologia, porque no início da minha carreira de médica eu estava muito desgostosa com isso lá 42 anos atrás, então eu já sempre fui fora da caixa, como dizem, porque eu já estava no início, já de cara, né, tinha tudo fresquinho da faculdade na cabeça, e eu achava que o que eu fazia não era suficiente para os pacientes. Eu tinha a sensação, apesar de eu sempre ser muito acolhedora, né? Sempre conversei muito com o paciente, né? Sempre tive esse diferencial. O que nós tínhamos na mão em termos de terapias alopáticas, elas não eram suficientes, porque a gente tinha o paciente que tinha candidíase de repetição, a gente tinha o paciente que fazia infecção de repetição, a gente tinha o paciente que uma hora estava bem emocionalmente, daqui a pouco estava mal. Então, assim, aquela coisa da repetição dos quadros e a questão das doenças crônicas, na medicina convencional, a gente não tem um bom... não resolve muito o problema, né? Não tem sucesso nas terapias, né? E a gente tem que aceitar e assumir isso. Eu acho que o médico, quando ele assume que a medicina convencional é moderna, cada vez está, né, com mais métodos diagnósticos e cada vez melhores os métodos diagnósticos. Ela é excelente para emergências, né? Então a gente tem que ficar nesse processo, né? Eu, por exemplo, se tiver um paciente infartando, eu vou querer que vá na melhor UTI, que tenha tudo tecnológico. Eu não vou querer que ele tome homeopatia naquele momento, né? Entendi. Entende? Eu acho que a situação é o momento certo e a caixinha de cada um tem que ficar na sua caixinha. Mas nós podemos misturar as caixinhas, que é as terapias integrativas, que nós podemos dar o apoio à medicina convencional e, ao mesmo tempo, nós podemos tratar os pacientes que estão com vários problemas ligados ao emocional. Funciona maravilhosamente bem. Existem vários artigos, né, publicados mostrando que o placebo é igual ou melhor que o antidepressivo, né? Então, isso já está publicado e eu até tenho quando eu dou aula sobre saúde mental, eu mostro esses artigos, né, com 5.000 pacientes. Aí metade toma placebo, metade toma antidepressivo. Os que tomaram placebo melhoraram mais e mais rápido do que os do antidepressivo. Então, assim, são coisas e são trabalhos dentro do que exige a formalidade técnica hoje, né? Que é duplo cego, placebo controlado, né? Aquela história toda. E aí, então, você vê que existe muita coisa comprovada, só não está juntada. Entendi. E essa é uma das minhas funções. Eu digo assim, ó, a minha função eu vou lendo várias coisas, vou captando, vou juntando, e aí eu digo, ó, vamos fazer os links, gente. Vamos entender que isso, junto com isso, faz bem e faz melhor do que aquilo lá, porque as pessoas elas são muito fechadas nas linhas de conduta. E a gente precisa ser mais aberto, porque os pacientes são diferentes um de cada um. Você não pode nivelar todos iguais, né? Então, essa forma de olhar que a medicina integrativa tem, que as terapias integrativas têm, fez toda a diferença, né? Porque olha o paciente como um todo, mas também vê essas diferenças entre um e outro, ou seja, personaliza e particulariza cada tratamento, que é fundamental, mas sempre levando a responsabilidade do tratamento e da autocura para o paciente. E talvez isso seja um ponto crucial dentro das terapias integrativas. Então, assim, nesse contexto todo, eu resolvi fazer ortomolecular, que na época, há mais de 30 anos atrás, não era uma especialidade, mas era uma pós-graduação autorizada pelo MEC, né? Então eu tenho 560 horas de um curso de ortomolecular, eu sou da segunda turma do Efraim, ó, em São Paulo.
Então, nossa, foi um curso fantástico, porque me abriu muito mais, né, o conhecimento em função do indivíduo e principalmente em função da bioquímica. Uhum. Isso eu também gostaria de deixar muito claro. Quando a gente fica falando aqui da quântica, da biofísica, as pessoas esquecem da bioquímica, não dá para esquecer. Uma coisa tem que estar ligada à outra. Por quê? Porque nós somos seres de energia, de luz, que estamos Química. vivendo uma experiência material. Então, nós sabemos da energia e da luz, mas estamos materializados aqui. Então, neste plano, no aqui e no agora, onde nós vivemos, nós temos toda uma parte bioquímica funcionando no nosso corpo que vem da informação da biofísica. Mas uma coisa está ligada à outra. E aí é que entra a nutrição celular. Então, eu fiz nutrologia como especialidade médica registrada, Conselho Federal de Medicina e tudo mais, prova de título. Fiz ortomolecular, que me deu essa abrangência. E aí, a partir do momento que eu estava numa posição dentro da minha proposta de cuidar dos meus pacientes, né, em que eu escolhi usar os oligoterápicos, que são produtos de baixíssima concentração de matéria e muita energia, né? São Uhum. produtos franceses. Hoje nós temos no Brasil e temos alguns maravilhosos, né, aqui, de altíssima qualidade. Mas na época só tinha os franceses. E aí, então, com o uso do oligoterápico, e aí eu vou confessar para vocês, viu? Isso é muito importante que eu vou dizer, para vocês entenderem como a gente nunca sabe, né, tudo que devia. Então, vou confessar. É. Eu comecei a estudar. Então, fui lá, fui num curso, fiz o outro, fim de semana, vai lá, vem aqui, vai no Rio, vai em São Paulo, em Curitiba, tá? Curso, eu fiz 8 cursos de oligoterapia naquela época. Meu E Deus. com resultados maravilhosos na minha clínica. Mas assim, Uhum. resultados maravilhosos com a oligoterapia que fazia com que todo o metabolismo celular funcionasse, porque o que são os oligoterápicos? Minerais em concentrações milesimais com muita energia. Então, eles entravam nos ciclos metabólicos celulares e davam ó, peteleco nas células. E aí esses sistemas funcionavam melhor. Eu fui aprendendo a usar, e aí, claro, isso é bom para aquilo, isso é bom para aquilo, fazia minhas experiências, ainda bem que meus pacientes sempre, né, tiveram uma boa relação comigo, tomavam as coisas diferentes, e a gente ia cuidando deles e dava tudo certo. E aí eu comecei a resolver infecção que não resolvia, eu comecei a deixar as pessoas deprimidas sem depressão, eu comecei a me dar conta que eu tinha Uma uma coisa maravilhosa na mão, ferramenta. uma ferramenta maravilhosa na mão, junto com todo o resto, e eu sou nutróloga, sempre com a nutrição celular apoiando. Né? O que é a nutrição celular? São os nutrientes, micronutrientes que a gente usa para que a célula funcione melhor. Né? Porque a alimentação, né, e essa nutrição dietética, ela é composta de alimentos, né? Então aí eu vou ter carboidrato que preciso para fazer energia, vou ter a proteína que vai virar aminoácido, vai fazer músculo, vai fazer todos os nossos enzimas proteicas e tudo de proteína que nós temos, mais de 200 mil proteínas que a gente produz, precisa da proteína. Aí eu tenho também as gordurinhas, né, das saudáveis, as não muito saudáveis que a gente come. Então essa parte é uma parte importantíssima, mas essa é a parte principal da nutricionista, Uhum. do nutricionista, que vai fazer as dietas, que vai, né, ajudar. Aliás, as nutricionistas hoje, os nutricionistas que estudam nutrição funcional, elas São são muito excelentes. bem Muito, preparadas, né? muito preparados. E fazem maravilhas. E nós, na nutrologia, tem a parte do nutrólogo que atende a nutrição enteral e a nutrição endovenosa, que é aquele cara que está, né, muito mal, que não consegue comer, está na UTI, em coma, e aí o nutrólogo do hospital cuida. E os nutrólogos como eu, que nunca, né, eu nunca trabalhei com essa parte, o nutrólogo de consultório, de ambulatório, cuida da nutrição celular com micronutrientes. Então a gente tem
A gente faz de uma forma bem organizada e dentro de um estudo qual é a quantidade de zinco que precisa, né? Precisa de zinco, precisa de selênio. Então a gente vai dando minerais, vitaminas, ômegas. Essa parte faz parte da nutrição celular que vai modular o metabolismo, vai ajudar esse organismo a se autogerir, né? E autorregenerar. Porque sem uma boa nutrição celular, nenhuma terapia funciona direito. Porque ao longo do tempo vai faltando a parte do suporte celular, da bioquímica. Então você pode ter a melhor informação possível em termos biofísicos, né, que são esses campos de energia que nós temos, onde vão funcionar lá todas as informações, né, dos nossos biofótons, etc., né, que é toda essa parte energética do ser humano, a biologia quântica que a gente chama. Se isso está funcionando bem, você está muito bem. Mas se você não tem nutrição celular, vai chegar o momento em que a célula não dá conta. É mais ou menos assim, ó. Recebe a informação de fazer, eu vou brincar aqui um pouquinho, de fazer um sanduíche, né, de, sei lá, queijo vegano, né? Para fazer sanduíche de queijo vegano, vamos botar o pãozinho sem glúten para todo mundo ficar feliz? Então, bem natural. Então, tá lá, eu tenho sanduíche de queijo, sanduíche de pão sem glúten com queijo vegano. Quantos sanduíches eu posso fazer se eu tiver só 5 fatias de queijo? Eu posso ter 30 de pão, mas se eu tenho só 5 de queijo, eu vou fazer 5 sanduíches. É a mesma matemática da célula. Ela precisa dos 5 para não deixar entrar dentro da célula, por exemplo, não deixar entrar dentro da célula vírus. O zinco serve para isso. O zinco também serve e é fundamental na replicação celular, porque tem os zinc fingers lá no núcleo. Aí ela também precisa do zinco para cicatrização e regeneração, né? Então, quando você olha a quantidade de coisa que o zinco faz, mas e se não tem zinco suficiente? A célula vai ter que escolher onde é que vai botar. Ela sempre vai escolher no que é mais importante, tá? Isso é fundamental. O que é mais importante para fazer, tá? Ela vai fazer primeiro. Então, essa função celular, ela é dependente dos micronutrientes e da concentração. Então, eu tenho a informação e tenho a nutrição. Aí eu tenho a célula funcionando direito. E aí o que aconteceu foi, eu estava muito, né, apaixonada pela oligoterapia, trabalhando com isso, trabalhando com a nutrição celular, que também é muito importante. Então eu juntei as duas coisas e tudo estava dando muito certo. E aí eu fui num curso, e eu fui no meu 8º curso de oligoterapia, porque eu gostava da oligoterapia e ver as pessoas que estavam ali, fazer network, não sei o quê, até foi lá em São Paulo. E aí eu cheguei no curso e pensei assim, né? Por isso que eu estou contando para vocês, tá? É uma confissão. Eu pensei comigo assim, nossa, eu já sei tanto disso, tenho tanta experiência que eu sei mais que esses professores que vêm falar. Mas vamos ver o que tem aqui de novo. E me sentei bem na frente, porque eu sempre fui CDF, né? Turma do gargarejo. Sentei bem na frente, olhando para o professor. E ele me desmontou na primeira frase. Ele chegou e disse assim, bom, até agora, todos nós que estudamos oligoterapia, nós olhamos para a oligoterapia como bioquímica. Bioquímica microcelular, né? E aí, ele disse, mas modernamente, nós sabemos que o que realmente faz a oligoterapia funcionar é a física quântica. E eu, para ele, e pensei, isso faz uns 30 anos, né? Eu olhei para ele e pensei assim, meu Deus, eu nem sei o que é isso. Na época eu não tinha noção. Não tinha noção. E aí, bom, se eu não tenho noção, e eu não sei o que é,
vou aprender. E foi Vai quando eu estudar. comecei a jornada da física quântica, né? E aí comecei a estudar, 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 até que não, comecei daí a trabalhar também com os florais quânticos naquela época, hoje não trabalho mais com eles, mas aí comecei a trabalhar com isso, com aquilo, dava certo, fui aprendendo, fui criando toda a fundamentação científica para os florais, como é que funciona, porque nem os que produziam sabiam. E aí como é que funciona isso assim, assim, assim. E assim foi indo. E eu fui criando um lastro de conhecimento, né, estudando em livros, fazendo cursos, etc., até que veio para mim, e agora eu vou falar de novo, que isso tem muito a ver com a física quântica, que quando você foca em alguma coisa, você vibra naquela frequência e você acessa tudo que está vibrando na mesma frequência, né? Isso é clássico, né? Por exemplo, vou dar um Uhum. exemplo comum. Você começa a pensar numa pessoa, né? Puxa, faz tempo que eu não falo com aquela minha amiga. Nossa, onde será que está aquela amiga? Nossa, não sei o quê. 2 dias depois a amiga te liga. Tem uma aqui assistindo a gente que aconteceu isso. Eu pensei nela o dia inteiro. Quando foi à noite, ela me mandou mensagem. Ela está assistindo a sua palestra. Viu? Isso nada mais é que vibração no campo. Vibrou no campo eletromagnético, naquela frequência, encontrou a informação da frequência, colapsou a informação e a coisa aconteceu. Não existe coincidência, só existe Olha lá, ela está acesso. falando aqui, ó. Sou eu. Isso aí. Então, isso é importante porque existe hoje uma forma científica de explicar essas coisas que antigamente a gente botava nomes estranhos. Coincidência, né? Telepatia, a gente falava umas coisas assim. Mas, na verdade, o que acontece é exatamente você canaliza, né? Você acessa as informações. Isso acontece em várias áreas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum. Nós temos uma briga né, de quem que criou o avião primeiro, né? Se foram os irmãos Wright ou se foi o Santos Dumont. É, Foi ao mesmo tempo. Os dois estavam fazendo a mesma coisa e estavam os dois estavam em acessando a sintonia. informação. Acessar a Uhum. informação no campo, ao mesmo tempo. Isso acontece muito. Você, por exemplo, cria na tua cabeça uma coisa maravilhosa. Nossa, ninguém tem isso, é novo. Não, não, não. Você entra na internet, a primeira Daqui a coisa que vem pouco para você você encontra. é aquilo que você achou que ninguém sabia. É exatamente assim. Mas isso aconteceu comigo com a faculdade onde eu fui fazer o doutorado. Aí eu fui fazer esse doutorado em medicina integrativa quântica, porque caiu na minha mão, né, no meu colo, esse, esse link, né? Oh, mas você pode fazer online, você só tem que ir 2 vezes lá, né? É uma universidade onde tem grandes professores, ó, meus professores, Amit Goswami, com 4 matérias com ele. Nossa, Nossa, levei um tempo para conseguir entender o inglês dele. Eu entendo inglês, falo inglês, mas o inglês do Amit Goswami, depois de 60 anos morando nos Estados Unidos, ainda é com sotaque indiano. Então foi assim muito complicado. Foi o que eu mais demorei para entender o que falava. Mas fiz, tudo em inglês, né? Então, Amit Goswami, Bruce Lipton, Joy Dispenza foram meus professores, né? Esses 3 os que eu mais gostei, assim, né? Tem outros lá, são 32 matérias, né? E me eu deu sou muito muito trabalho. fã sou muito fã do Bruce Lipton por causa daquela informação em relação à membrana ser o sensor que ele observou e percebeu que ali tinha sensores para contar para a célula o que ela precisava fazer, transformando bioquímico e regenerando as células, né? Nossa, essa prática e teoria dele, eu acho que revoluciona a saúde quântica, né? Olha aqui o livro que eu estou usando para escrever um outro livro. Estou escrevendo um livro. A Ah, foi Biologia esse da Crença. mesmo, Está aqui do meu lado. a E crença aí, da biologia, a biologia da crença, né? e eu tenho ele com uma dedicatória do Bruce Lipton, escrito até em Ah, não português. acredito. Olha.
A gente tem o livro dele, mas eu não tenho dedicatória ainda. Mas Se a você feira tocar, vai chegar lá. Eu sou apaixonada por isso também, sabe? Na verdade, o Bruce Lipton ele tem uma característica de ser didático, né? Ele consegue explicar muito bem. E uma coisa importante é a pesquisa que ele faz, né, para fazer o livro, né? Por exemplo, que as membranas celulares, né, funcionam como chip de computador com nanoantenas que captam informação. É uma pesquisa do Chan Song de 1989. Então ele coloca de uma forma muito prática e fácil da gente entender, e no livro, o Bruce Lipton põe no livro, e quando você pega a referência, você entra lá né, nas plataformas de artigo, o artigo está lá e o artigo é extremamente complexo. Eu levei algum tempo lendo o artigo para ver se eu conseguia entender, né? Eu digo, nossa, como o Bruce Lipton tem essa capacidade de simplificar para a gente, e aí a gente consegue entender, né? Então, essa divulgação da biologia quântica dele foi fantástica. E a ideia que ele traz, que é bem original dele, da crença, que são os sentimentos e pensamentos limitantes, modificando a biologia. Isso, na verdade, também tem um fundo na cura quântica do Deepak Chopra. O Deepak Chopra traz para nós na cura quântica, naquele livro A Cura Quântica, muito disso, mas só que de uma forma mais literária, não tão científica, né? Então, assim, quando você junta, eu até são meus livros que eu oriento meus alunos sempre para usarem como referência, é a Biologia da Crença, a Cura Quântica, e daí o Médico Quântico, do Amit Goswami, que também não é um livro fácil de ler, né? O Amit é um pouco menos didático, mas ele é muito correto naquilo que ele propõe, né? E o que acontece no Médico Quântico, o livro do Médico Quântico? Ele nos dá as bases de por que e como funcionam as terapias, como homeopatia, como acupuntura, né? Como Ayurveda. Então, assim, ele pega isso e faz uma base interessante. E o quarto livro, já que a gente está falando sobre isso, que eu vejo que é fundamental para as pessoas, né, que querem aprender mais sobre isso, aprenderem e estudarem, é Medicina Vibracional de Richard Gerber. Né? Richard Nossa, Gerber, ele não é sensacional tão também. conhecido, né? Ele não é tão conhecido porque ele morreu muito precocemente, né? 2 ou 3 anos depois que ele lançou o livro, ele morreu. Foi uma pena, jovem ainda. Mas eu nem nunca descobri de que ele morreu. Eu até procurei, mas não achei. Mas o que importa é que ele deixou um livro maravilhoso para a gente, né? Realmente, o Medicina Vibracional uma proposta desse olhar, né, da medicina por energia, né, Uhum. fazendo a autocura. Então, assim, isso tudo que a gente está conversando aqui passa justamente pela ideia de usar os princípios e fundamentos da física quântica para explicar as terapias, porque a grande parte das terapias integrativas, elas ficam meio aéreas quando você não coloca uma ciência real por trás, né? Então, eu cansei de ouvir meus colegas dizerem absurdos, né? Do tipo assim, homeopatia, que hoje até é uma especialidade médica, É dizer assim, verdade. imagina se a homeopatia vai funcionar, porque onde já se viu, porque pega lá, né, eles ainda falam, você não tem nada dentro, porque quando chegar no CH30 ou CH200, você Bolinho de não tem nada dentro, açúcar. não tem nada mesmo, não tem nada absoluto ali, né? E não tem matéria dentro, né? E isso é muito interessante, porque quando você vai para o povo, né, para o povão, para o público, você vai para o público e pergunta, toma homeopatia? Tomo. Funciona para mim? Funciona. Aí o que acontece nesses casos? Como acontece também com os florais, com óleos essenciais. Óleos essenciais a gente já está um pouco mais avançado, porque um grupo muito forte na Alemanha fez trabalhos científicos muito sérios, né, com ressonância magnética, etc. Mas o que realmente acontece é que essas pessoas elas não têm essa visão, né,
porque não tem esse conhecimento. Então fica muito fácil quando você não sabe dizer que não acredita, né? Ou dizer que vai banalizar e não vai ser utilizado, né? Também. Mas na verdade, é possível que você, entendendo o ser humano como um ser de energia colapsado na matéria, tudo que você fizer em termos terapêuticos que modula e equilibra biofisicamente essa energia e dá um apoio, um suporte nutricional para essa matéria, vai funcionar. E tem explicação científica para isso. Tem essa explicação. Exatamente. Essa foi a nossa preocupação com a Expo Quantic, em trazer profissionais com essa consciência científica, porque senão fica aquela coisa muito, assim, parece que vai para o lado mais esotérico, eu vou ter que ficar ali e tal, não posso comer tal coisa, eu vou ter que ser vegana, vou ter que ser... Não, as coisas precisam ter uma questão de bom senso em tudo, né, doutora? Bom senso e coerência, com certeza. E nada é fanatismo, né? Isso até é preocupante, quando as pessoas aprendem uma coisa nova e ficam focadas que só aquilo que é bom e funciona. Não, você tem que saber que existem várias opções. Nem tudo é bom para todo mundo, mas com certeza muitas coisas juntas podem ajudar as pessoas em geral. Então é importante ter essa visão. E eu vejo assim, o fundamento científico, ele pode ser extremamente complexo, né, e chato, e ao mesmo tempo ele pode ser desta forma que o Bruce Lipton nos dá, né? De uma forma leve, que você entende, que você consegue botar exemplos práticos, né? E aí fica muito mais fácil de lidar com isso. E tem que sair da ideia das pessoas, né? Porque agora tudo é quântico, então é tudo porcaria, é tudo, né, fantasia, tudo é quântico. Né? Eu também acho que fizeram um uso abusivo da palavra, né? Mas isso só se mantém por falta de conhecimento. E também porque nós temos uma classe, vamos dizer assim, de professores de física que são obsoletos no seu pensamento e não conseguem juntar as coisas. Ó, estamos de novo aqui com os links, né? Estamos de novo aqui com a ideia. Tem que juntar as coisas, gente. Você tem que juntar. Você pega um conhecimento aqui, outro ali, mistura, e aí você entende, né? Ó, o que acontece com essa questão, né, que a gente vem... Ainda temos, infelizmente, né? Eu sofro às vezes, né, algumas questões dos haters, né, que a gente acaba chamando eles de haters, mas na verdade são pessoas que estudam, né, não estou dizendo que não são conhecedores do lado deles, da história, mas que não conseguem entender que o ser humano está no planeta Terra e nesse universo. Parece que eles tiram o ser humano do processo e não, então, tudo é feito de átomos, porque dentro do átomo é microcosmo, porque aí no microcosmo você tem as 4 forças do universo, daí você tem elétron, próton, nêutron, etc. E os quarks, é tudo como se nada disso fizesse parte do ser humano. Parece que nós não estamos aqui, não parece? É verdade. Quando alguém... faz parte do planeta. Quando alguém contesta, nossa, mas o que é esse quântico? Teve um profissional que me perguntou, quem é o seu público para a Expo Quantic? Aí eu respondi para ele, o meu público é quem tem célula. Sabia? Perfeito. Perfeito. Né? Você não acha que foi uma boa resposta? Tem célula, vai no evento. Ótimo. E é bem isso, porque afinal o ser humano está no planeta Terra porque era o único planeta conhecido, não quero dizer que não tenha outros por aí, porque são, né, bilhões aí de planetas e de outras coisas mais. A cosmologia é muito linda, mas eu nunca estudei muito ela. Mas
O que nós temos no planeta? Nós temos um núcleo de ferro. Prestem atenção nisso, gente. Nós temos no planeta Terra, o núcleo do planeta Terra é de ferro. Por isso que ele tem essa vibração baixa, né? Então, olha só, nós, seres humanos, precisamos de ferro para fazer o núcleo da nossa hemácia, que é a célula que carrega oxigênio, e nós somos seres aeróbicos, nós precisamos de oxigênio. O que mais que tem no planeta Terra? Oxigênio. Então, nós só podíamos Aí oxida, né? Nós não tinha outro lugar para estar. Vamos dizer assim, esta versão do ser humano. Se você olha para a versão humana, você entende por que nós estamos aqui. Nós temos todos os minerais praticamente que tem na crosta terrestre, nós temos dentro de nós. Então nós precisamos repor esses minerais, nós temos a alimentação que nos repõe o mineral. E nós somos aeróbicos. Se não tivesse esse ferro dentro da hemácia, não carregava oxigênio, nós não poderíamos estar aqui nesta versão. Aí tinha que ser um outro bicho, outra coisa. Nem teria movimento, né? E que não seria isso que nós somos, né? Bom, mas nós temos uma coisa que é, na minha opinião, realmente divina, né? E aí eu vou buscar aqui uma outra figura maravilhosa. Eu fiz um workshop em Las Vegas com ele, que foi, assim, fantástico, que é o Greg Braden, né? Greg Braden, que escreveu A Matriz Divina. E é um outro livro maravilhoso, porque o que ele diz? Tudo que acontece é derivado da energia criadora de tudo, que ele chama de matriz divina. Então é juntar a espiritualidade, que também foi retirada, né, da ciência, até porque na época era assim que tinha que fazer, senão o negócio não ia funcionar. Eu até entendo isso, né? Lá atrás, né? Mas hoje nós temos que aprender a juntar de novo. E uma outra coisa que o Amit Goswami fala é essa energia criadora de tudo, ele chama de consciência universal, mas é a mesma coisa. No meu entender é Deus, porque também você pode chamar do que você quiser, mas é a energia criadora de tudo. Imagine que você tem uma energia que expandiu, né, 13 bilhões de anos atrás e foi criando tudo. Então nós realmente fomos criados pela mesma energia que criou o planeta, e que criou as estrelas, e que criou os átomos, e nós dentro de nós temos o quê? Átomos. E quando você entende isso, eu digo para esses haters, né, os professores de física das universidades física mecânica. Geralmente são, todas as físicas, geralmente eles são das universidades federais, né? E aí quando eles começam a implicar e dizer assim, mas isso não pode dizer, porque não pode dizer isso, porque não sei o quê, eu digo assim, tá bom, então me diga qual é o pedaço do ser humano que não é feito de átomos. Nós somos feitos de molécula, sim, mas a molécula é feita do átomo, entendeu? Se nós somos feitos de átomos, imagina quantos trilhões e quatrilhões de átomos tem, né? Só células nós temos de 50 a 70 trilhões de células. Imagina quanta molécula e quanto átomo, né? E aí você pensa, mas se tudo no fundo é átomo, e o átomo, agora com a teoria das cordas, né? Brian Greene aí, que é outro cientista que está, né, maravilhoso, que trouxe de uma forma maravilhosa essa teoria, né, a tentativa de fazer com que tudo tivesse a mesma explicação, que aliás, agora já que nós estamos falando nisso, infelizmente Einstein morreu em 1955 tentando fazer a teoria do tudo, né, que foi sempre a tentativa dele, que era unir a teoria da relatividade geral e especial dele com a teoria quântica, né? Então o Einstein, ele é uma base científica para a teoria quântica, mas na verdade ele nem quântico era, né? Não. Mas então, o que importa é esse entendimento, se realmente, né, nós temos o átomo como a unidade, né, de toda a matéria, porque né? Tanto da pedra, do sol, né? de tudo e do ser vivo, né? Nós, seres humanos, e todos os seres vivos que existem, né? Que nem se classificou todos ainda, né?
Então tem muita coisa aí, né, que a gente nem sabe que existe, que está vivo. E aí, isso tudo tem o quê? Átomos. E átomo dentro do átomo, nós sabemos que tem partículas, né? Que é Partículas o que têm próton, energia. o nêutron e o elétron. São as três grandes partículas. Mas aí descobriram que os prótons e os nêutrons tinham uma subpartícula, eles são formados de 3 quarks, né? E aí descobriram que o elétron é louquinho, não se comporta direito lá Não dentro, pode nem olhar. nem sabe onde ele está. Então, o elétron Verdade. é um vórtice de energia. E aí os quarks, eles descobriram que tinha subpartícula da subpartícula, né? Parece aquela brincadeira do meu professor. Eu tinha um professor de química maravilhoso na faculdade, que ele sempre dizia o subnitrato do pó de traque. Então, é mais ou menos assim, né? É a subpartícula da subpartícula, e agora eles também descobriram que tem as antipartículas. Mas isso é tão importante tecnologicamente, a gente fala brincando, mas isso para a tecnologia é fundamental. Como é que eles conseguiram fazer os exames de imagem com emissão de pósitrons, né? Que são aquelas, né, aquelas ressonâncias lá magnéticas, super especial, que consegue ver que consegue inclusive detectar os cânceres, né, as alterações, né, que acontecem. Então, estão me chamando aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver isso, só um pouquinho, gente. Estou em reunião. É um problema. Vamos lá. Chama para lá. Então, Chama para live. isso aí. Então, o que acontece? Quando você pega a tecnologia atual e mostra que a teoria quântica se transformou em ciência e criou toda essa possibilidade tecnológica, a gente hoje pode dizer que mais de 70% da tecnologia que a gente usa é baseado na física quântica, só que a gente não sabe. Porque na hora que os técnicos vão fazer alguma coisa, né, como é o caso desses exames, né, de câncer, de metástases, etc., o que aconteceu? Eles transformaram uma ideia em algo que nós podemos utilizar praticamente. Então, quando chega na nossa mão, a gente simplesmente usa e não tem a menor noção como é que aquilo foi fabricado. E aí a gente não acredita na física quântica. Como assim você tem na mão um celular? Nós estamos usando agora o celular. Gente, o que é o celular? Se não... Ele não tem fio, né? O meu aqui está sem um fio. Como é que chega aqui a mensagem no seu rosto? Como é que acontece tudo isso? Eu acho que levar esse... Como é que eles conseguem botar tanta informação dentro de um chip que é cada vez menor? Exatamente. As pessoas não se dão conta disso e não se utiliza tanto quanto poderia. É isso que nós pensamos em trazer para a Expo Quantic, também essas questões colocadas até dentro da estética. Eu tenho visto muitos aparelhos na estética que pode chegar até a pessoa e não ser um benefício tão grande, mas pode chegar para a pessoa e ela conseguir mudar o perfil do corpo completamente. Então, isso, que nem o endolaser, todos esses mecanismos de tecnologia, as pessoas estão utilizando e não sabem o que é. O ideal é que a pessoa tenha conhecimento de tudo isso e coloque em prática em todos os contextos da vida. Por exemplo, a música, como pode auxiliar em vibração, como é que você pode melhorar? A questão mesmo até do sistema imunológico, né? Você colocando um suplemento, você organizando essa parte celular e isso te trazendo um benefício. Mas as pessoas, elas vão pela coisa que está ali na prateleira, vai tomando sem nenhum critério, não sabe se aquilo é biodisponível, se aquilo não vai fazer efeito nenhum, se até é placebo, estão vendendo com farinha dentro, ainda é glúten. A gente não tem muito o que pensar. Isso é verdade, né, doutora?
É verdade. Agora, seguindo um protocolo para você melhorar a sua imunidade, como que isso se procede no seu trabalho, na sua pesquisa? Como que a gente pode acessar isso? Perfeito. Então, óbvio que hoje eu me dedico a fazer orientações para profissionais da área da saúde e orientações em geral para a saúde, né? Então, promover saúde, melhorar a qualidade de vida. Nesses últimos anos, fazem 2 anos que eu imigrei e moro nos Estados Unidos, hoje eu tenho green card lá, né? Estou me encaminhando para ter uma cidadania americana, porque a minha filha e meus netos moram lá. E eu então me propus a ir para os Estados Unidos justamente para ter uma vida familiar melhor e trabalhar ainda online o máximo possível. Eu venho para o Brasil e volto, né? Agora 3 meses aqui, 6 lá, mais ou menos é isso que eu faço. Então, esse movimento todo me levou a buscar, né, também outras coisas. E eu acho que tem eu estava falando aqui justamente de você estar na vibração certa e acessar as coisas, né? E foi isso que aconteceu, né? Quando eu parei de trabalhar com os florais, não foi uma escolha minha, mas tive que fazer essa proposta na minha vida. Eu optei por, lá nos Estados Unidos, encontrar alguma coisa que eu me apaixonasse e que fizesse a diferença na vida das pessoas. Em relação ao sistema imunológico, eu já trabalhava e até criei várias fórmulas, né, nessa linha no meu consultório e depois levei essas fórmulas para a Catalmedic, que é essa empresa da qual eu faço parte há 14 anos, né? E tem muita coisa que foi eu que desenvolvi, tem muita coisa que a empresa desenvolveu. Então, assim, a gente tem um trabalho lá voltado para nutrição, né? Nutrição celular mesmo. Por exemplo, nós temos lá um produto onde eu botei uma fórmula onde a gente botou tudo que era mais importante para o sistema imunológico dentro do que a Anvisa permite. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma restrição muito grande, que é a Anvisa, né? Que é assim, se faz bem, então a Anvisa não deixa, mais ou menos assim. É duro, né? Parecido com isso. Mais ou É. menos isso. Então, mas tudo bem, tem Mas muita aí são coisa que outras Deus questões. consegue. É. Tem muita coisa que a gente consegue fazer, né? Então lá nós temos, por exemplo, o Imunar, que é um nome comercial desse produto, onde eu coloquei, onde a gente tem lá a vitamina D em 2.000 unidades, a gente tem zinco, 14 miligramas. Então, assim, dentro do que era possível, nós temos um produto que dá suporte nutricional para o sistema imunológico. Mas recentemente eu descobri, e aí tem uma outra confissão que eu tenho que fazer, eu descobri os fatores de transferência de uma empresa americana chamada For Life, que são fantásticos, né? Eu estudei a fundo, me meti mesmo dentro. Só na PubMed tem 137 mil publicações sobre fatores de transferência, né? E eu disse, eu tenho que fazer uma confissão pelo seguinte, uma das coisas que eu costumava dizer, né, era assim, ó, como que as pessoas não sabem que existe esse Que floral e ele é existe tão bom, né? isso. Como que não sabe, né? E aí eu descubro os fatores de transferência, 26 anos de mercado, e como é que eu não sabia? Então eu fico pensando, como a gente não tem um bom, né, um bom marketing, na verdade é assim, né? O conhecimento ele tá para a gente acessar, mas a gente tem que estar no momento certo de acessar, né? Então voltamos à física quântica e esse entendimento que nós temos que estar na onda e na frequência para acessar. E eu fiquei muito feliz de acessar. Então hoje eu trabalho com imunonutrição, né? E a gente tem esses suportes, né? Os fatores de transferência são micromoléculas, na verdade nanomoléculas, esse é o diferencial dessa empresa, são as nanomoléculas que são extraídas do colostro, então não é o colostro, hoje tem muito colostro no mercado, até alguns perigosos, porque o colostro bovino purificado, assim, só extrato seco ou liofilizado inteiro, com tudo dentro, ele também tem, por exemplo, fatores de crescimento que são perigosos, se a pessoa está desenvolvendo um câncer e não sabe,
esse fator de crescimento pode piorar o câncer. Então a gente tem que ter alguns cuidados, como tudo, né? Como tudo, Sim, gente, como tudo. sim. Então, e esse não, esse tem uma tecnologia patenteada de extração e tem numa cápsula ali trilhões de nanomoléculas de informação, né? E aí estamos de novo aqui com a informação, mas dessa vez a informação é carregada por uma molécula. Então, nós podemos trabalhar dessa forma. O que eu estou querendo dizer aqui? Nós sempre temos chance de modular e amplificar a capacidade de resposta do nosso organismo, cuidando do sistema imunológico de várias formas, né? Então você tem a nutrição, faz uma parte importante, aí a gente faz a integração, ali, tá aqui o terapia É a integrativa, medicina integrativa. exato, integra os fatores de transferência que são, né, anos-luz na frente de tudo o resto que eu já estudei sobre sistema imunológico, e aí nós já temos um sistema imunológico fortalecido. E, gente, Uhum. 80% dos problemas de saúde no ser humano tem influência do sistema imunológico. Ou porque ele não deu conta, ou porque ele deu conta demais e criou a doença autoimune, ou porque ele reagiu demais e fez alergia, ou porque ele não tinha natural killer suficiente e criou câncer, ou porque ele está com inflamação crônica, criando artrite, artrose, não sei o quê. E a inflamação é o quê? É o sistema imunológico que não está modulado. Então, nós temos que ter isso em mente. Temos que dar suporte para o nosso sistema imunológico. Existem várias formas de fazer e eu hoje tenho duas grandes propostas, né, na imunonutrição, que é esse apoio nutricional com o fator de transferência, né? Então, simples assim. Tem mais coisa para se fazer? Claro, né? Existe muita coisa, mas como eu digo, nós temos que ter uma coisa que seja de base, e aí a gente vai juntando o resto. E se a pessoa precisa, ela vai fazer cirurgia, sim. E se ela precisa, ela vai tomar antibiótico, sim. Nós não estamos contra, Uhum. nós estamos junto. Tudo junto Eu e acho que, misturado, como eu disse. eu acho que é esse detalhe que é importante a gente frisar, que a medicina integrativa ela veio para somar e observar alguns resultados, né, doutora? Porque as pessoas têm a ideia de que não, vai ser contra. Nós estamos até aguardando aí o pessoal do CRM para a gente conversar com eles em relação a ter um apoio a esses médicos que estão se colocando à Se expondo, disposição da se população e se expondo. expondo. É É, verdade. saindo da caixinha, né? Porque aprenderam na faculdade só doenças, e na verdade a gente precisa pensar em saúde crônica e não em doença crônica, né? E essa é uma explicação maravilhosa, é isso mesmo. A ideia é a gente ficar o mais saudável possível por mais tempo possível, né? E aí, voltando à ideia da autocura, enquanto a gente não tiver esta visão, tudo fica mais difícil. Quando você entende que a única cura que existe é a cura que o teu organismo propõe e faz, né? Então, o que você tem que fazer é ajudar o organismo a fazer a autocura. É aí que nós temos que trabalhar. Nós não temos que tomar conta como não deixa que eu resolvo. Não! Tudo que for de fora não resolve chorra nenhuma. Porque, na verdade, o que vem de fora, ele tem ou está trazendo uma informação boa ou uma informação ruim. Ou ele é uma toxina ou é um nutriente. Não é o que a gente produz. Nós temos um sistema capaz de nos autorregular e autocurar. Enquanto nós não tivermos essa ideia que o que precisa é fazer com que o sistema que nós já temos dentro de nós, que é o sistema imunológico, enquanto esse sistema que trabalha automaticamente, ainda bem, né? Porque se tivesse que a gente mexer nisso, Deus E me livre. ainda, né? Então, ele E ainda trabalha, né? E assim, ó, gente, presta atenção nisso. Você tem dentro de você a melhor indústria farmacêutica que existe. Porque você produz, ó, a substância certa, no lugar certo,
na hora certa, na quantidade certa e sem efeito colateral. Não é fantástico isso? E você faz isso o tempo todo. A cada segundo o teu corpo está produzindo uma interleucina, uma citocina, ele está arrumando aqui, ajeitando ali, tem, né, tá defendendo alguma coisa, né, o tempo todo. Isso é fantástico. E as pessoas não dão a mínima bola para isso e não ajudam, né? Atrapalha. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que nós temos que dar essa visão para as pessoas, que é a pessoa que se autocura. Por exemplo, vamos pegar os antibióticos. O antibiótico entra lá e mata a bactéria. Mata nada! Tudo errado. Não, né? Claro que não. O antibiótico consegue paralisar as bactérias, para elas pararem de se reproduzir. Quem mata é a célula que nós produzimos do sistema imunológico. Os natural killers, os macrófagos, todos os leucócitos têm a sua função própria, né? Nós temos as forças especiais, né? E eles que vão lá e matam, como são eles que matam a célula cancerígena. Então, nós temos que ter isso em mente. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que nós somos, né, uma espécie de uma somatória de campos de energia e que nós podemos harmonizar os campos de energia de várias formas, com várias terapias e também com coisas muito simples, como meditação, Ho'oponopono, EFT, né, Emotional Freedom Technique. Então, existem várias coisas. Oração, gente. Hoje nós já temos o estudo da oração, onde é que ela funciona. Ela cria uma onda e funciona na região pré-frontal. Eles fizeram as pessoas rezar dentro da máquina lá, né, do cérebro. Acende o que quando reza? Eu vi isso. Eu achei bárbaro. Então, se nós temos oração científica, né, como não vamos ter o resto? Oração quântica. E aí nós temos, e eu até quero falar aqui, porque isso é bem importante, tem a ver com o que a gente está falando, nós temos pessoas como a Angélica Machado, ela está aqui me assistindo, porque eu vi ela entrar, que é uma grande amiga minha, é uma terapeuta, que trabalha com terapias à distância, gente. E não tem nada de mágico, não é nenhuma bruxaria, mas faz maravilhas, emitindo informação para as pessoas. E tem uma explicação científica para isso fantástica. Então você veja, desde que a pessoa decida aprender, treinar, praticar, fazer direitinho, tem muita coisa nesse mundo que funciona. Você sabe que eu tenho uma experiência assim pessoal. Eu já estou trabalhando na Expo Quantic, que já tem mais de 1 ano e meio, para poder colocar realmente em prática tudo que eu tinha imaginado. E é claro, a gente até encontrar a equipe certa. Então, assim, eu tinha, algum tempo atrás, toda vez que eu tinha um evento assim, eu ficava resfriada, baixava a minha imunidade, a minha emoção alterava todo o meu sistema de imunidade. E eu não conseguia lidar com isso, né? Então eu tinha que esperar passar aquele desconforto e febre, isso e tal. E agora, com todos esses profissionais que eu venho conversando, cada um, eu preciso estudar para conversar com vocês. E eu tenho percebido que cada informação, ela tem feito um registro muito positivo, porque às vezes uma palavra que você coloca, aquilo desperta. Eu tenho dormido pouco e eu tenho acordado cedo e eu tenho, assim, não tive mais gripe, já deve fazer mais de 1 ano que eu não tenho nenhum resfriado e estou conseguindo levar a minha saúde tranquila. É lógico que foi um aprendizado celular mesmo. Eu atribuo a tudo que eu tenho vivido e tem sido muito gratificante, tem sido muito bom. E eu gostaria que as pessoas estivessem na feira para somar
cada informação que ela vai ouvir ali e sair dali transformada em 2 dias de Expo Quantic. Essa realmente é a minha, vamos dizer assim, é o meu projeto de vida, sabe? Trazer tudo o que a gente pode de bom para ajudar as pessoas a se colocarem nesta posição, porque é muito gostoso. Tudo bem, você fica preocupada, lógico, a gente tem responsabilidades assim muito grandes. E nem tudo acontece no seu tempo de ansiedade. Vai acontecer no tempo certo e a gente sabe que tem energias, vibrações cruzando tudo isso. Então, está acontecendo realmente um fator que eu tenho observado. Eu acho que as pessoas conseguem lidar. E estou comendo a mesma coisa, lógico, estou fazendo também uma dieta, não estou restringindo muitas coisas, porque eu gosto de cozinhar, então eu tenho feito também muita coisa legal, em vários tipos, tanto vegano quanto tira glúten, tira isso, põe aquilo. Eu tenho feito algumas experiências. E, claro, suplementando o que eu preciso também. E eu acho que isso é que é o caminho mesmo das pessoas enxergarem a medicina diferente, mas sem deixar subir a cabeça, entendeu? Ah, não, não preciso mais disso e radicalizar tudo. Eu acho que esse cuidado nosso, doutora, é muito importante para as pessoas chegarem até o nosso projeto de trabalho e entender o que é diferente ali é o que a gente tem que viver, né? Eu acho que essa experiência acho que essa experiência é muito importante. Muito feliz de fazer parte desse movimento, porque eu acho que é o correto, né? A gente tem que passar informação e as pessoas têm que usar a informação do jeito que elas acham que deve, mas aos poucos vai sedimentando o conhecimento. E conforme vai sedimentando, as pessoas também vão abrindo mais a mente, né? Vão mudando seus paradigmas. Acho que é por aí mesmo, sabe? E eu vejo que esses movimentos maiores, como esse que você está fazendo, eles têm uma onda de vibração maior. Então ele atinge mais gente, porque mais gente consegue acessar essa informação. Então são os saltos, né? A gente até chama de saltos quânticos que a gente pode fazer, né? O salto, na verdade, salto quântico tem a ver com as órbitas do elétron, mas nem vou explicar aqui. Mas aí são saltos quânticos que a gente consegue fazer, né, na vida das pessoas e mesmo nessa questão assim da cidade, do país, né, do estado do país, porque você vai criando realmente uma onda de informação ali, né? É isso aí. E como isso é gratificante, né? Agora, quem não fez a inscrição ainda, está lá no Simpla, vai ser dia 29 e 30 de março, e nós temos aí uma jornada para seguir, mas a doutora Rosângela, ela está confirmada, e a gente está numa expectativa muito boa para falar com você. Aí quero te dar um abraço bem gostoso, porque a energia do colo, eu te agradeço muito. Deixa seus contatos, deixa o que você precisar para o pessoal te acessar. Então, eu acho que o mais fácil é o Instagram, @RosangelaArnett, 2 As, Rosangela, ARNT. @RosangelaArnett, lá no Instagram, eu sou a doutora Quantum, e lá eu tenho aquele negócio lá que esqueci o nome, que a gente aperta e aparece tudo, né? É o Linktree. Que bom. Lá eu tenho o Linktree. Aí vocês me encontram. Tá bom? Mas deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para a doutora? Vamos ver aqui. Mas também você esclarece tanto, a coisa fica tão simples, que é muito gostoso. Acho que as pessoas nem têm dúvida desse projeto maravilhoso, né? Bom. Doutora, muito obrigada.
Tenho muito material no meu YouTube, tá? Que também é Rosângela Arnett. Tem bastante coisa lá. Então, YouTube, Instagram, eu coloco muito material de conhecimento mesmo, de informação, tá bom? Mas eu vi no Doutora Quantum lá que também tem muita coisa. Bastante coisa. Muito feliz por você atender a gente. Que live gostosa. E eu quero te parabenizar muito pelo seu projeto de vida, de trabalho. Eu sei que o seu tempo ele é tão restrito e dá essa oportunidade da gente conversar com você e ter tanta informação que pode mudar a vida aí. Muito obrigada, doutora. Grande prazer estar aqui com você. Espero encontrar muita gente lá e também quero dizer que Deus nos abençoe, porque nós precisamos muito dessas bênçãos, não é verdade? Beijo no Muito. coração de todos. Beijo, viu?